Ontem eu falei para vocês sobre a super quarta que aconteceu, dia de decisão de juros nos Estados Unidos e dia de decisão de juros do Banco Central do Brasil. E como missão dada é missão cumprida, eu vou aqui nesse vídeo de hoje explicar para vocês como funciona esse aumento da taxa de juros, como isso influencia a sua, a minha vida, o seu e o meu dinheiro. Então, pessoal, ontem o Banco Central americano divulgou às 15 horas a taxa de juros dos Estados Unidos e o Banco Central do Brasil, às 18 horas, divulgou a decisão de juros do Brasil. Mas, eu não posso, pessoal, falar com vocês sobre taxa de juros, sobre macroeconomia, sem citar a situação da Rússia. Ontem, o nosso amigo Vladimir Putin convocou 300 mil homens da reserva para comparecerem, se apresentarem às Forças Armadas e praticamente declarou guerra ao Ocidente. Disse, inclusive, que pode usar de qualquer arma disponível, seja ela bomba atômica, bomba de hidrogênio, bomba de destruição em massa, para defender territórios russos. Então, pessoal, pretendo nesse vídeo aqui explicar para vocês o que aconteceu com a movimentação de juros do Banco Central americano e brasileiro, mas vou incluir o assunto Rússia, porque o que acontece nessa guerra pode modificar tudo que a gente conhece como economia e macroeconomia no mundo hoje, beleza? Então, se inscreve no meu canal, curta esse vídeo, compartilha com o máximo de pessoas que vocês puderem. Vamos fazer essa mensagem chegar para todo mundo. Passou da hora da gente entender o que é juros, entender como a decisão das coisas lá fora afeta o nosso dinheiro. Vamos cuidar do nosso dinheiro direito? Vem comigo que eu vou ajudar vocês. Então, pessoal, vamos começar com um assunto muito sério, que é o assunto Rússia. Parece que a guerra da Rússia e Ucrânia acabou, né? Porque a mídia brasileira, principalmente, só fala de eleições, de Bolsonaro, de Lula e de Ciro Gomes. Só que não acabou, pessoal, muito pelo contrário. A gente está no momento talvez mais tenso dessa guerra. A Ucrânia fez uma contraofensiva à Rússia, que está tendo muito sucesso. A Rússia está tendo uma baixa gigantesca de homens e equipamentos militares nessa guerra. A Ucrânia, com a ajuda de equipamentos militares do Ocidente, principalmente Estados Unidos e União Europeia, está conseguindo fazer uma contraofensiva boa contra a Rússia, né? Está conseguindo retomar algumas cidades antes dominadas já pelo exército russo, está colocando literalmente exército russo para correr em muitas áreas lá. E aí o Vladimir Putin deu piti ontem, bateu a louca no doidão e falou o seguinte, convocou ontem 300 mil militares da reserva russa para comparecerem, se apresentarem às Forças Armadas e iniciarem os treinamentos militares para irem para o campo de batalha. Gente, isso é gravíssimo. Só para vocês terem uma noção, o Brasil tem aproximadamente no contingente do seu exército 200 mil homens. A Rússia está convocando 300 mil homens da reserva para comparecerem. O Vladimir Putin falou abertamente, eu vou utilizar de quaisquer armas possíveis e que eu tiver para defender os interesses e o território russo. O problema é, o que ele está entendendo como território russo? Qual é o centro ali do problema atual? A Rússia dominou 2 cidades ucranianas. A Ucrânia está fazendo uma contraofensiva para tomar essas cidades de volta, com a ajuda de vários equipamentos militares ultramodernos norte-americanos e europeus. E a Rússia está criando agora uns referendo maluco lá da ideia do Putin. Imagina o referendo. Você chega lá, o exército russo, com um fuzil na cara do caboclo e pergunta para ele bem assim, esse território você considera que é da Rússia ou da Ucrânia? O cara vai falar que é de qualquer lugar, até da África, se ele quiser. Mas são coisas do Putin, né? Disse que vai fazer esses pseudo-referendos para perguntar à população do local qual que eles consideram Rússia, se considera Ucrânia, enfim. Está dizendo que aquele território é russo agora, que é dele, que ele tomou de mão dada, de mão grande, e se houver qualquer ofensiva contra esse território, ele vai considerar como uma ofensiva contra o território russo. E isso quer dizer o quê? Declaração de guerra. Pessoal, isso é muito sério. Só para vocês terem uma ideia, a Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo.
O que tem de estudo aí é que a Rússia tem 6.255 mil ogivas nucleares. Os Estados Unidos, que é o segundo lugar, tem 5.550 ogivas nucleares. Só para vocês terem noção do tamanho disso, a China, que é uma grande potência militar e é o terceiro lugar, a expectativa é de que ela tenha 350 ogivas nucleares. Ou seja, a Rússia tem muita raça de bomba nuclear. E andei lendo alguns estudos ainda que dizem que a potência de algumas armas hoje, nucleares e bombas de hidrogênio e tal, tem a potência de até 6.000 vezes a bomba de Hiroshima, da Primeira Guerra Mundial, a bomba nuclear que foi jogada lá pelos americanos. Ou seja, pessoal, como o Biden disse ontem numa reunião, na conferência que está tendo das Nações Unidas lá, da ONU, ele disse o seguinte, uma frase que eu concordo, apesar de não concordar com um monte de coisa do Biden, com isso eu concordo. Ninguém vence uma guerra nuclear, gente. Uma guerra nuclear entre a Rússia, Estados Unidos, se entrar, Europa, é uma guerra que tem potencial de destruição do mundo quase todo, pessoal. É uma coisa muito séria, então a gente precisa ficar ligado nisso aí. Tudo que a gente falar sobre juros, sobre dinheiro, sobre economia, agora poderia ser pífio se estoura uma guerra nuclear mesmo. É importantíssimo quem investe no exterior saber como que está andando essas coisas, porque se você tiver investimento nos Estados Unidos, se você tiver investimento na Europa, se você tiver investimento nessas coisas, você tem que estar ligado nessas movimentações para você saber onde alocar o seu dinheiro e não perder dinheiro. Então, gente, é muito importante que todos nós saibamos que isso tudo está conectado, gente. Todos esses assuntos estão conectados, então a gente tem que ficar ligado nessa porra, tem que ficar ligado mesmo, é o nosso dinheiro que está em jogo. Beleza? Então vamos lá, pessoal. Já estamos com o papo Rússia aqui esclarecido. Tá para rolar um negócio. Vladimir Putin deu a louca, convocou 300 mil soldados, tá querendo guerra, tá querendo briga, e é melhor a gente ficar de olho no que vai acontecer aí, se os caras vão conseguir apaziguar esse maluco ou não. Beleza? Segundo ponto. Decisão de juros, super quarto. Ontem às 15 horas, o Banco Central norte-americano, Federal Reserve, divulgou a nova taxa de juros nos Estados Unidos e aumentou em 0,75 pontos percentuais, agora variando entre 3 e 3,25 pontos. Pessoal, isso para nível de Estados Unidos é bizarro, uma taxa de juros dessa. Por que ele está aumentando a taxa de juros, Thiago? Vou explicar para vocês. Já tem vídeo aqui no canal explicando sobre isso, mas eu vou falar de novo, não tem importância. Estou aqui para ajudar vocês. Quando você tem um consumo elevado, muita gente com dinheiro no bolso, Estados Unidos imprimiu dinheiro pra caralho na pandemia, muita gente com dinheiro distribuiu auxílio, igual o Bolsonaro também está fazendo aqui, o governo brasileiro. Não estou questionando se é certo ou errado distribuir, minha opinião é que tem que distribuir mesmo, tem que movimentar a economia, mas enfim. Estados Unidos imprimiu muito dinheiro na mão das pessoas, todo mundo consumindo, comprando as coisas. O que tem de acontecer com o preço das coisas? Subir. Você tem muita demanda para comprar, o preço se eleva. O aumento generalizado do preço das coisas causa o quê? Inflação. A inflação norte-americana bateu 8,3%. Isso para nós do Brasil é normal. Agora, isso para os Estados Unidos, gente, é sinistro. Os caras não são acostumados com inflação, não são acostumados com o aumento do preço das coisas. A inflação nos Estados Unidos era quase zero. O preço das coisas ficava no mesmo preço ali o tempo todo. Seu dinheiro tinha poder de compra, entendeu? Não são acostumados com essa perda do poder de compra do dinheiro, não. Igual a gente é aqui, vai no supermercado hoje, o negócio custa 10, amanhã custa 20. Eles não são acostumados com isso, isso não existe lá, entendeu? Só que agora eles estão vivendo, não só eles, o mundo inteiro, devido a esses vários fatores, guerra, pandemia, não sei o que, eles estão vivendo agora um ambiente inflacionário, beleza? Tem que ficar muito ligado nessa parada para a gente entender, pessoal. Então a gente tá tendo o quê? Europa, Estados Unidos, vamos falar de Estados Unidos. Inflação. Beleza? 8,3. A inflação nos Estados Unidos está batendo a do Brasil, tá? Nesse período. Então vamos lá. Se você tem inflação, qual é o instrumento de política monetária utilizado pelos bancos centrais para controle da inflação? Isso aqui no Brasil a gente é mestre nisso e fazemos isso muito bem, tá? Eu vou falar do Brasil, vocês vão entender. Os Estados Unidos aumentaram a taxa de juros para controlar a inflação. Mas como funciona isso, Thiago? Já falei sobre isso também, mas vou repetir. Vamos lá.
Se você aumenta a taxa de juros da economia, os juros é o quê? É o custo do dinheiro, certo? Se você aumenta essa taxa de juros, o dinheiro, para você pegar um dinheiro, fica mais caro. Como isso funciona? Vamos dar exemplo de uma construção, certo? Se eu sou um construtor, vou construir um prédio, eu preciso no banco tomar um empréstimo para construir o prédio. Que aí eu vou comprar o material de construção, vou contratar pessoas, vou contratar pedreiro, vou contratar engenheiro, vou contratar todo mundo. Mas eu preciso tomar um dinheiro emprestado no banco para fazer isso. Se a taxa de juros está mais alta, eu vou tomar esse dinheiro no banco emprestado para construir, esse dinheiro vai custar mais, vai estar mais caro, concorda? Se está mais caro eu pegar esse dinheiro emprestado, eu vou fazer o quê? Não, calma aí. Não vou construir esse prédio agora. Vou esperar essa taxa dar uma baixada aí e depois eu construo. Com isso, eu não vou contratar um pedreiro, não vou contratar um engenheiro, não vou contratar um arquiteto, não vou comprar no material de construção. E o que tem de acontecer? Diminui a demanda de consumo. Eu não vou estar contratando, eu estou dando exemplo de um setor, a construção, mas todos os outros setores estão interligados. O pessoal está contratando menos, não está investindo, porque a taxa de juros está alta. O preço das coisas tende a fazer o quê? Reduzir. Por quê? Nós estamos reduzindo o consumo. Então, por isso que a gente aumenta a taxa de juros, para controlar a inflação. E é isso que o governo americano, de forma atrasada, na minha opinião, está fazendo agora, aumentando a taxa de juros para tentar segurar a inflação lá. Já com a perspectiva de ter aumentos futuros também da taxa de juros. Tá, Thiago, legal, entendi, maneiro. O governo dos Estados Unidos está tentando segurar a inflação, aumentaram lá a taxa de juros, mas o que isso tem a ver com a minha vida aqui no Brasil? O que isso tem a ver comigo? Tudo, ou muita coisa. Vamos lá. Se você tem um aumento da taxa de juros norte-americana, que é a maior economia do mundo, o que isso quer dizer? Se eu sou um investidor e tenho dinheiro aplicado no Brasil, na Índia, compra ações brasileiras de risco. O Brasil é um país onde a gente está com um ambiente político totalmente conturbado, sem saber quem vai ganhar a eleição, se é Bolsonaro, se é Lula, se é não sei o quê. Então a gente está... Eu sou investidor, estou com meu dinheiro para investir. Eu vou colocar meu dinheiro aonde? No Brasil? Um ambiente conturbado, cenário meio escuro pela frente. Na Índia? Na China, que está tendo problema de Covid, portos fechados, cidades sitiadas lá, tudo fechado por causa de Covid ainda, uma confusão. Vou colocar meu dinheiro na Rússia, que está lá fazendo guerra, correndo risco de ser bombardeada? Não. Vou tirar o meu dinheirinho bonito e vou colocar lá nos Estados Unidos, que aumentou a taxa de juros, está me pagando juros maior. A taxa de juros nada mais é que o custo da dívida americana lá, vai pagar 3,25% de juros. Então, o que eu faço com o meu dinheiro? Tiro e coloco lá na maior economia do mundo, na segurança, para ganhar. Vou ganhar um pouquinho menos, mas o meu risco de perder é menor. Então, isso afeta diretamente os seus investimentos, porque os investidores do mundo inteiro tendem a olhar para os Estados Unidos de uma maneira diferente. Beleza? Mas aí, o que acontece com isso? Se eu tenho uma retirada em massa de dólar do Brasil, por exemplo, você desvaloriza o real. Eu estou pegando meu dólar, estou tirando daqui porque eu estou investindo em outro lugar, a moeda do brasileiro que faz desvaloriza. Então, o dólar fica mais caro em relação ao real, por isso que a gente teve um aumento de dólar aí nos últimos dias. Então, pessoal, se você tem um aumento de dólar, o que acontece? Produtos como gasolina, trigo são pareados em dólar, tem um preço pareado em dólar. Então, se o dólar sobe, gasolina, trigo fica mais caro. E trigo, a gente vai lá, o seu pãozinho que você compra na padaria, é trigo, pô. O Brasil não é autossuficiente na produção de trigo. A gente importa trigo. Então, o pãozinho que você vai comprar lá na padaria vai ficar mais caro. É basicamente isso. Ah, computador, caneca, microfone. Isso aqui, o Brasil é o maior produtor de nada. A gente produz comida, a gente é muito forte no agro, mas manufaturados, indústria, a gente não produz muito. Isso aqui a gente importa, a gente compra tudo de fora. Se o dólar está mais caro, esses produtos vão ficar todos mais caros. Então isso influencia diretamente o preço dos nossos produtos aqui no Brasil também. Beleza, pessoal? Então, galera, vamos lá. A gente já falou sobre a Rússia, já falou sobre os Estados Unidos, mais ou menos o que acontece se a gente tem um aumento de taxa lá, como isso influencia se você é investidor, como isso influencia o preço das coisas aqui no Brasil. Isso aí é um ponto muito importante. Agora vamos falar do Brasil, né, pessoal? Ontem também
às 18 horas, o Banco Central do Brasil divulgou a nossa taxa Selic, nossa taxa de juros no Brasil. E o que a gente fez? Manteve a taxa de juros em 13,75%, ou seja, a gente não aumentou mais essa taxa. Por quê, Thiago? A inflação do Brasil parou, segurou? Pessoal, lembra que eu falei para vocês no último vídeo que a inflação sobe, vai subindo, o Banco Central utiliza a ferramenta de aumento da taxa de juros para controlar a inflação. Tende a fazer o quê? Você vai aumentando a taxa de juros, a inflação não diminui no mesmo tempo que você aumenta a taxa de juros. Ela tende a ir reduzindo, certo? Vai subindo aos poucos, vai subindo mais devagar, vai subindo mais devagar, até que ela atinge um pico, né? Ou seja, a taxa de juros aqui está eficiente no controle da inflação e ela tende agora a inflação, consumo, reduzindo o consumo, a inflação, o preço das coisas tende a começar a cair. E após essa queda, esse início de queda da inflação, o Banco Central depois começa a reduzir também a taxa de juros. É assim que funciona esse controle de preço, inflação e taxa de juros que é feito pelo Banco Central. Beleza, galera? Então, o que aconteceu? A gente já manteve essa taxa de juros, ou seja, a inflação está quase que em expectativa de controle aqui, né? O que a gente tem que observar agora, pessoal? Tem que observar a fundo. Vamos continuar tendo uma redução do preço das coisas, porque muitas das decisões que fizeram com que a inflação no Brasil reduzisse foi o governo zerou o IPI de vários produtos, inclusive da gasolina, zerou ICMS, várias coisas, mas são medidas assim pontuais, entendeu, pessoal? Temos aí agora esse ambiente de guerra que pode ter um aumento do dólar, podemos ter um aumento do barril, do petróleo, então essas coisas podem fazer com que a inflação ainda suba, entendeu, pessoal? Então, assim, não podemos comemorar ainda não. A gente precisa ficar ligado e acompanhar, porque atingimos pelo menos o Banco Central manteve a taxa de juros, mas deu já a perspectiva de que se houver um aumento de inflação, a gente pode voltar a subir sim a taxa de juros, mas por enquanto manteve em 13,75 e a inflação nossa, agora esperamos que ela comece a cair para que a gente tenha uma queda da taxa de juros, beleza? E o que é bom para nós investidores pensarmos agora? Nós estamos numa grande oportunidade no Brasil. Por quê? Como o Brasil, na minha visão, fez o dever de casa no controle da inflação, por mais que nós tenhamos uma inflação muito alta, mas a gente está controlando bem a inflação, cara. Estamos controlando bem. Se a gente analisar outros países, a Europa, a Argentina, eu não quero nem falar da Argentina, China, não sei o quê, a gente está com uma inflação razoavelmente controlada, beleza? E se você pensar como investidor para analisar os países do BRICS aí, os países subdesenvolvidos, assim, em desenvolvimento, igual o Brasil, do mesmo patamar do Brasil, assim, vamos colocar Rússia, China, Índia, esses países estão tudo numa situação complicada, cara. A China tem 1,5 bilhões de pessoas, tem 1 bilhões de pessoas lá para cuidar, está com um ambiente lá de pandemia, lockdown em várias cidades, o preço das commodities, do petróleo, do minério subindo, isso afeta diretamente a China, porque ela é grande importadora desses produtos. O Brasil é um grande produtor e exportador de alimentos para o mundo inteiro. A China é compradora de alimentos, entendeu? Então aqui no Brasil nós temos alimento à vontade, temos petróleo, temos minério. Nós somos um país privilegiado, abençoado. Então a gente está à frente desses países. Se nossos governantes, que têm um poder de fazer merda gigantesco, não fizerem merda, o Brasil, na minha visão, está muito à frente desses outros países aí para competição, entendeu? Nós temos alimentos, os caras vão precisar de alimento, nós temos alimento. Vão precisar de petróleo, nós temos petróleo. Vão precisar de minério, nós temos minério. Nós estamos aqui para fazer o nosso dever de casa. Se a gente conseguir usar isso ao nosso favor, o Brasil tem uma vantagem competitiva muito boa nesse momento, se comparados com esses outros países, entendeu, pessoal? Sem contar que o valor de bolsa das empresas brasileiras está muito descontado se comparados com a bolsa de outros países, pessoal. Então a gente está no momento de observação,
cautela, tu não vai pegar todo o seu dinheiro e botar nessa porcaria agora. Não, agora eu vou botar todo o meu dinheiro porque o Thiago falou que o Brasil tá bombando. Não, nós estamos num ambiente favorável ao Brasil, mas estamos também com um ambiente de eleição pela frente, tudo pode acontecer, Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, a gente não sabe como é que está esse ambiente, pode vir um cara aí fazer uma merda danada. Então, assim, sempre com cautela para a gente investir o nosso dinheiro, sempre acompanhando a movimentação de todos esses fatores que eu estou falando para vocês. Estamos com uma possível guerra para acontecer, entendeu? Então, o que é importante? Manter um dinheirinho em caixa para você ir tomando as melhores decisões. E, pessoal, ficar ligado que o Brasil, para mim, nesses próximos 2 anos, a gente vai ter oportunidades gigantescas de ganhar muito dinheiro investindo no Brasil. Uma última dica para vocês. Se confirmada esse pico de alta de inflação e esses juros de 13,75 da taxa Selic, nós podemos ter aí um momento ímpar para você investir na renda fixa, para ganhar com a marcação a mercado agora, visto que se você vai ter uma queda de inflação e uma taxa de juros mantida em 13,75, se você consegue pegar aí investimentos com essa taxa de juros, certo? No ambiente em que a inflação está reduzindo, se você pré-fixar um investimento com essa taxa de juros, você consegue se dar bem, ganhar um dinheirinho aí, beleza? Mas, ó, cautela, fica ligado, estuda, saiba o que você está fazendo, me acompanha, porque eu vou ajudar vocês a entenderem cada vez mais o que fazer. Eu devo fazer alguns aportezinhos aí nessa parte aí do Tesouro, com certeza, porque eu tô esperando o momento certo aí dessa curva se confirmar. Então, pessoal, fiquem ligados, me acompanhem aqui no meu canal, me sigam lá no Instagram, me sigam no TikTok, eu estou em tudo agora, e o meu objetivo, como eu falei, eu vou ajudar vocês a aprender essa bagaça toda de maneira legal, de uma maneira diferente. Eu quero ajudar vocês mesmos. Tem muita gente vindo falar comigo, muita gente me pedindo ajuda. Isso está enchendo meu coração de alegria, porque eu estou podendo ajudar gente que eu nunca antes imaginava que ia falar de dinheiro, que ia falar de investimento, que ia falar de economia. Graças a Deus eu estou conseguindo tocar o coração de várias pessoas, estou conseguindo mudar a mentalidade de várias pessoas próximas a mim, muita gente vindo falar comigo, falando que estão tendo suas vidas transformadas só pelos conteúdos que eu tenho postado, e eu estou muito feliz e grato a vocês. Então vamos continuar essa corrente. Se inscreve no meu canal, curta, comente aqui, compartilha isso com o máximo de pessoas, vamos espalhar essa mensagem e contem comigo, porque eu vou ajudar vocês. Valeu, fiquem com Deus e a gente encerra por aqui.